Olá, boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Luiz aqui falando de Florianópolis, dentro da congregação Crer. Estamos gravando esse vídeo e espero que ele alcance um número louvável de ouvintes sedentos pela palavra de Deus. Hoje, dia 2/4, a tão famosa Sexta-feira Santa. São exatamente 22 horas e 30 minutos. Quero compartilhar com você, nessa noite, um texto abençoado das Escrituras Sagradas. Estamos aí nos aproximando da Páscoa e a Bíblia, ela está repleta de textos a respeito desse assunto, né? E antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma oração e você pudesse orar comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos reunidos nesse momento, gratos porque temos a oportunidade de estar na Tua presença, gratos porque temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus e podermos ler e ter o auxílio do Teu Espírito para nos instruir em toda justiça e verdade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a todos quantos vão, de alguma maneira, receber esse vídeo e que possam ser tocados e abençoados pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua graça. Essa é a nossa oração, gratos nesse momento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, queridos. O texto que eu vou ler se encontra no Evangelho de João, o capítulo 19, do versículo 14 até o 16. Amém? Que diz assim: E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, exclamavam: A morte, crucifica-o. Então Pilatos lhes perguntou: Devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhe responderam: Não temos rei, senão a César. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. Que texto maravilhoso, que texto revelador. De antemão, nós conseguimos ver que Cristo, ele está prestes a ser crucificado. Está prestes a ser colocado em uma cruz, a ser pendurado no madeiro. Cristo está prestes a morrer. Mas o que nós conseguimos ver nesses versículos que acabamos de ler é a omissão da parte de um homem que tinha a autoridade e o poder de tomar a decisão de querer matar Cristo ou não. Na verdade, todo o julgamento que Jesus Cristo enfrentou foi todo ele por baixo dos panos. Foi todo ele planejado para que, de fato, viessem condená-lo e levá-lo, então, à morte. Mas como
no contexto judaico das Escrituras, era comum na festa da Páscoa soltar um assassino. Esse líder, então, vamos dizer assim, para lavar as mãos, para se inocentar em relação à morte de um inocente, ele traz Barrabás, um assassino, na época preso, e coloca então este homem junto com Cristo e pergunta à multidão: quem vocês querem que eu solte? Era comum. Certamente ele imaginava que a multidão ia pedir para soltar o inocente, pois Barrabás era um assassino. Só que a multidão, em alta voz, ainda continuava clamando: solta Barrabás, crucifica Jesus. Querido ouvinte, o problema de Jesus Cristo no seu ministério terreno nunca foi com os pecadores. Com os pecadores ele sentava à mesa. Com os pecadores ele partia o pão. Com os pecadores ele se relacionava. Ele não tinha problema com pecadores. O maior problema dele foi com o sistema religioso da época, que não aceitavam a cultura do reino. Porque Cristo, quando ele chega à terra, ele já chega anunciando: é chegado entre vós o reino dos céus. Ou seja, agora esse Cristo, ele consegue trazer do céu à terra aspectos do reino do seu Pai, coisas que nunca tinham acontecido até então. Então não era comum ouvir da boca de alguém dizer: os teus pecados estão perdoados. Não era comum ouvir da boca de alguém dizer: seja curado da tua lepra. Não era comum ouvir da boca de alguém dizer: espírito imundo, sai. Não era comum ouvir da boca de alguém dizer ao paralítico: ande, ao morto, se levante, ao perdido, vai. Tua fé te salvou e não peques mais. Não era comum naquela época a cultura do reino estabelecida baseada no amor ao qual Cristo trouxe. Então Cristo, ele chega para acabar com o quê? Com o sistema religioso. Não só dos fariseus, mas dos essênios, dos zelotes. E de tantos outros sistemas religiosos que existiam na época, o romano. Então o problema de Jesus nunca foi com pecadores, queridos. O problema de Jesus em seu ministério terreno foi com o sistema religioso que estava estabelecido com a sua regra, com a sua forma de interpretar Bíblia, de aplicar e praticar Bíblia, de uma forma opressiva, de uma forma ao qual os únicos que se beneficiavam eram os líderes.
Os únicos que tiravam proveito eram os líderes. Eram aqueles que queriam arrancar a lã, a pele das coitadas ovelhas. Não é diferente os dias de hoje, queridos. Não é diferente os dias de hoje. O problema de Cristo ainda continua sendo com o sistema religioso opressivo, ao qual o Senhor nosso Deus arranca a alma perdida da escravidão do mundo, traz ela para o seio do seu amor, mas quando essa pessoa se depara a alguma instituição, não vou dizer todas, mas a um sistema religioso corrompido, essa pessoa, ela acaba se tornando e ficando ainda mais escrava. Assim como na época de Jesus, falava-se do nome de Deus e não queria nada de responsabilidade e compromisso com esse Deus, assim são os dias de hoje. Fala-se do nome de Jesus, prega-se em nome de Jesus, é anunciado Deus, mas não querem compromisso com Deus e nem com o Filho de Deus. Como diz o profeta Isaías, só estão usando o nome do Filho de Deus, mas não querem compromisso com o Filho de Deus. Como diz João no Apocalipse, Jesus bate a porta das igrejas, porque lá dentro estão usando o nome dele, lá dentro estão falando dele, mas não querem deixar ele ser o Senhor, não querem deixar ele ser o Rei. Falam do nome dele, usam o nome dele, mas ele está lá fora batendo a porta para entrar, porque já expulsaram ele do seu sistema corrupto há muito tempo. O que é a Páscoa? Pois estamos na véspera da Páscoa. É claro que dentro do calendário judaico, dentro da palavra de Deus, a Páscoa foi instituída por Deus, é uma festa de Deus, não é do judeu, é de Deus. As festas bíblicas não são judaicas, as festas bíblicas são divinas, são de Deus. Ele quem deu para o seu povo, com data, assim como a Páscoa, com um significado, assim como a Páscoa tem. Então, a festa da Páscoa é no 14º dia de Abib, ou Nissan. E tem como revelação a morte do Cordeiro. Mas enfim, não quero essa noite trabalhar uma linha teológica para discutirmos. Estamos às vésperas da Páscoa. Embora do calendário judaico foi dia 27 de março, já passou. E nós estamos aí no calendário gregoriano, no dia 4 de abril. Mas qual é o
propósito da Páscoa aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens no mundo e não aos olhos do sistema religioso. Qual é o propósito da Páscoa? Para Deus. Pois o texto que nós estamos lendo fala da preparação para esse momento. Assim como o cordeiro deveria ser separado no 10º dia, de 1 ano, ou até 1 ano, segundo algumas visões de estudos, não necessariamente com 1 ano, mas até 1 ano, tinha que ser separado no 10º dia, ou seja, o período de preparação. Estava o momento ao qual Cristo estava sendo preparado, porque Ele é o Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era o dia da preparação. Cristo está a caminho da cruz, da morte. E para encurtar a mensagem nessa noite, quando Cristo de fato chega ao Gólgota, ao lugar da caveira, está ali pendurado num madeiro que não era o dele, na cruz que não era a dele, pois se preparava-se a cruz, o madeiro, para um assassino com antecedência. Cristo foi levado para ser morto às pressas. Começou no decorrer da madrugada o seu julgamento, tudo às escondidas. Não houve tempo de preparar o seu madeiro. Mas por Barrabás ter sido solto, sobrou um madeiro. Então eles se deram para Cristo, pegaram o do assassino e deram e colocaram o inocente naquele madeiro. Colocaram uma escrita, as 3 línguas da época: grego, aramaico e hebraico, se eu não me engano. Mas enfim, o rei dos judeus. Mas não pense você, querido, que aquilo ali foi uma descrição de honrar o Filho de Deus. Aquela descrição naquela cruz era o título da acusação, ao qual levaram ele para a cruz para o matar, o que se dizia rei dos judeus. Pois para a morte de cruz tinha que haver uma condenação. E essa condenação tinha que estar exposta para que todos soubessem o motivo pelo qual aquela pessoa estava morrendo. Ele vai como uma ovelha muda para o matadouro. Mas quando ele chega à cruz, ele começa então a anunciar algumas palavras que são fundamentais e poderosas para a nossa absolvição. Louvado seja Deus. Até para aqueles que estavam levando ele para a cruz, que colocaram ele no madeiro,
Ele se volta para o seu Pai, para o seu Deus e diz: perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha só, queridos. Se fosse um de nós, o que nós iríamos dizer, queridos? Condena, desce fogo. Eles estão me colocando injustamente nesse madeiro para morrer essa morte horrível, sem ter cometido pecado em mal algum. Mas não. Ele diz: perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Estão cegos. Não conseguem compreender o chamado de Deus para a humanidade através do Messias que estava lá. Aleluia. Mas quem matou Jesus, pastor? Nós podemos dizer, foi o sistema religioso, foram os romanos, foi aqueles sacerdotes vendidos. Foram os judeus. Não, querido. Quem levou Cristo para a cruz, quem levou Cristo a morrer naquela cruz foram os meus e os teus pecados. Mas algo muito tremendo e maravilhoso que eu encontro na descrição ao qual Cristo está na cruz é a seguinte: Pai, Jesus falando, a ti eu entrego o meu espírito. A ti eu entrego o fôlego de vida. O que levou Cristo à cruz foram os meus e os teus pecados. Mas Ele voluntariamente entrega a vida ao Pai ao declarar: a ti eu entrego o meu espírito. E ali ele morre. Aleluia. Mas em outro evangelho, antes dele declarar a sua morte ao Pai, ao entregar a sua vida, ele vai usar outra palavra. Está consumado. Querido, estou falando de Páscoa. Está consumado. Ou seja, está acabada a obra. Ele dá um brado, mas não de derrota. Porque quando todos pensavam que a morte era o fim do propósito do reino de Deus, quando todos pensavam que a morte era a derrota do rei dos judeus, quando o diabo pensava que ele tinha triunfado e acabado com os planos de Deus, se enganaram os do sistema religioso, se enganou muitos da multidão que pediram a sua morte, se enganou o diabo, porque estava começando o triunfo da cruz de Cristo para salvar o homem
e trazer definitivamente à terra o aspecto do reino de Deus a todo aquele que crer. Está consumado, é dizer, a obra está acabada. E entenda, ela não precisa de retoques. Ela não precisa de retoque. Porque se nós quisermos tocar nisso, dar uma ajudinha, nós só vamos atrapalhar a obra de Deus. A esta obra que está consumada, você e eu não podemos fazer nada a não ser crer e se entregar a ela. Mas por que, pastor, eu tenho que me entregar a esta obra? Eu tenho que entender o propósito de Deus relacionado à Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa proporcionou ao homem libertação. Proporcionou ao homem libertação. Por meio desta obra, por meio da Páscoa, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você e eu podemos ser livres. Porque até então estávamos escravos do pecado, do mundo e reféns ao Deus desse século, que é Satanás. Esta obra me proporciona libertação do pecado. Esta obra, ela nos proporciona acesso a Deus. Porque até então havia uma lacuna, um espaço gigantesco entre Deus e os homens, por causa daquilo que nos escravizava e nos separava de Deus, que se chama pecado. Havia uma cortina que se chama véu no templo, grossa, alta, que separava todo homem da presença, da glória de Deus que ficava naquele lugar. E que foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus diz que está consumado, e a resposta de Deus a esta obra foi o véu, esse véu ser rasgado. É como se Deus estivesse dizendo, eu assino embaixo, eu aceitei esta obra, eu aceitei esse sangue derramado, e por causa do meu filho, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o véu se rasga e nós podemos ter acesso ao Pai, acesso a Deus. Sem precisar de alguém agora que leve a Deus, como era o caso do sacerdote, as nossas queixas. Você agora pode se aproximar, você agora pode se achegar. Existe apenas uma regra, pós esta obra consumada, que Deus vai dizer como devemos nos achegar a Ele. E foi o próprio Senhor Jesus Cristo que citou isso, conversando com a mulher samaritana. Que Deus quer que nos acheguemos a Ele em espírito
e em verdade. Mas só se pode chegar em espírito na presença de Deus quando se entende o propósito da Páscoa e se identifica com ela. Porque essa morte, a morte do Cordeiro, a morte de Jesus na Páscoa, tem que ser a sua morte. Tem que ser a sua morte, tem que ser a minha morte. Não basta saber que ele morreu. Tem que entender que ele morreu por causa de você. E você tem que morrer com ele, porque até então somos homens naturais. E para se achegar a Deus em espírito, é preciso primeiro morrer, para depois nascer de novo. Então está em espírito e em verdade na presença de Deus. Aleluia! Esta obra nos dá acesso a Deus. Para encerrar essa mensagem, que já estamos com meia hora, como falei de início, estamos às vésperas da Páscoa. Mas qual é a Páscoa que você vai celebrar? Qual é a Páscoa que você vai anunciar aos seus filhos, seja ele o mais pequenino ou o mais velho? Qual é o feliz Páscoa, como de costume nós temos de dar às pessoas, que você vai dar nesse domingo? Que feliz Páscoa você vai dar àqueles que vão estar perto de você? O feliz Páscoa que não proporciona mudança de vida em ninguém? Ou uma feliz Páscoa revelando o propósito pelo qual ela foi estabelecida por Deus há muitos anos atrás? Você podia mudar a frase de Feliz Páscoa para a seguinte expressão: Feliz morte do Cordeiro, porque só Ele tira o pecado do mundo, tira o seu pecado, arranca o nosso pecado. Qual é a sua resposta ao chamado de Deus? Porque Páscoa é Deus chamando o homem a experimentar libertação. Páscoa é Deus chamando o homem, entenda homem, mulher no geral, a experimentar redenção, salvação. E o que é salvação, pastor? Resgate. Como assim resgate, pastor? Salvação não é Deus te tirar do império das trevas e te transportar, resgate, para o reino do Filho do seu amor? Então, Páscoa é resgate, salvação. Qual a sua resposta a mais uma Páscoa que você vai estar celebrando? Qual a sua resposta a essa obra? Por quê? Porque a cruz, a obra da cruz, ela manifesta a justiça de Deus. Como assim, pastor? A obra da cruz manifesta a justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus é Cristo.
Então a obra da cruz, a obra da Páscoa, ela absolve o homem ou condena o homem. Deixa eu ser mais claro. Como ela pode absolver o homem quando ele olha para essa obra e ele entende que precisa dela, porque senão ele está perdido. E então ele é resgatado. A resposta que o homem mais sábio, a mulher mais sábia pode dar a esta obra do Cordeiro Pascal é uma resposta de fé genuína. A esse chamado de Deus. Mas em contrapartida, aqueles que vão achar tudo isso uma loucura, tudo isso conto da carochinha, uma ficção, uma história, não são absolvidos. E se não são absolvidos, são condenados. Eles mesmos se condenam quando se encontram diante da justiça de Deus, que salva, absolvendo ou condena aqueles que não querem ela. Qual é a sua resposta a essa obra? Qual é a sua resposta a esta Páscoa? O que você escolhe? Ser absolvido ou ser condenado? É o convite que o Senhor faz. Páscoa é libertação. Passagem, né? Passagem, o anjo passou. Páscoa é resgate. O Senhor quer passar essa Páscoa na sua vida. Ele quer ser convidado para entrar na sua casa e te tirar de um estado de morte para te produzir vida. Porque Páscoa é morte. Embora a cruz esteja vazia e aquele que morreu na Páscoa, aquele que morreu na Páscoa, hoje vive para sempre e recebeu um lugar de destaque ao lado do Pai. Ele está assentado e recebeu um nome que está acima de todos os nomes, ao qual tem toda a autoridade e todo o poder e domínio está sobre ele, e ao qual vai voltar, não mais como um cordeiro mudo para ser morto, mas como rei. Título de condenação que deram para sua morte, ele volta como rei para reinar e estabelecer o seu reino para todo sempre. No céu? Não, na terra. Qual sua resposta a essa Páscoa? Qual é a sua decisão? Que o Espírito de Deus te convença e faça com que você entregue a sua vida nessa Páscoa a esse Jesus que entregou a vida por amor de você, para te libertar, para te resgatar e te conceder uma experiência diferente de vida ainda nessa terra. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Páscoa. Obrigado, Senhor, porque esta festa, que o Senhor chama de festa, ela é tua. Nasceu no teu coração e ela se iniciou
com uma grande libertação do teu povo, lá no Êxodo. E o interessante é que 9 pragas causaram resistência a Faraó. Faraó resistiu durante 9 pragas, mas a 10ª não teve como resistir, porque a 10ª falava de sangue. Aleluia! Só o sangue liberta. Só o sangue liberta. E não é qualquer sangue. É o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Convide Jesus para entrar na sua vida. Convide Jesus para entrar na sua casa. Convide Jesus para entrar no seu casamento. Convide Jesus nessa Páscoa para ser o seu Senhor. Reconheça essa morte como uma morte que te liberta da escravidão do pecado, do mundo e das garras do diabo. Permita-se ser resgatado e resgatada das trevas para o reino de Deus. Eu te abençoo. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, o teu casamento. E que o Senhor possa cumprir e fazer uma grande obra na sua vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém, queridos? Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo se você realmente foi tocado por esta mensagem. Não esqueça de curtir, porque o YouTube reconhece que o vídeo foi abençoado, vamos dizer assim, pelas curtidas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Assine o sininho ali para receber as notificações de próximos vídeos ou de até lives ao vivo, que estamos trabalhando para isso. E se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe ela para as pessoas que precisam ouvir. E quem sabe através dessa mensagem o Espírito Santo de Deus fazer uma grande obra resgatando corações. Que Deus te abençoe, fique na paz e tenha um ótimo final de semana. Amém?